Ações boas pagadoras de dividendos. Muita gente gosta de investir nesse tipo de empresa, muita gente quer ter uma carteira cheia de boas pagadoras de dividendos, mas infelizmente poucas pessoas sabem onde procurar de forma consistente encontrar boas pagadoras de dividendos. E não é só pegar um screener e colocar do maior para o menor dividend yield. Isso aí vai te fazer comprar ações que muitas vezes estão com o dividendo artificialmente inflado. O ponto é, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 diferentes técnicas, 3 diferentes processos para você chegar mais perto e ir ali para a região onde tem ações que são boas pagadoras de dividendos. E eu aposto que esse vídeo aqui ele pode dar o estalo que você precisa ter para entender qual a diferença entre investir com base em estratégias, sabendo o que você está fazendo, do que investir caçando diquinha, procurando ali uma sugestão, uma dica de ação para esse mês, enfim, essa coisa que eu não acredito que dê certo não. Beleza? Então se você quer aprender a selecionar boas pagadoras de dividendos com mais facilidade, segue aqui comigo até o final. E se esse vídeo for útil para sua vida, senta o dedo no like, te inscreve aqui, aperta no sininho para ser notificado a cada vídeo novo e compartilha com seus amigos que gostam de investir em boas pagadoras. Vamos lá, roda a vinheta que eu já volto aqui. Enquanto vai rodando a vinheta, comenta se você é um desses que adora investir em boas pagadoras de dividendos. Vê se eu tô certo em achar que a maioria gosta, tá? Vamos lá! Vamos lá, tá? Jeito número 1 de encontrar boas pagadoras de dividendos. Vamos chamar ele de deixar que grandes investidores façam trabalho para você. Como assim, Ramiro? Como é que funciona isso aqui? Tá, deixa eu te explicar. No Brasil, existem muitos fundos de investimento em ações. O que é um fundo de investimento em ações? É um veículo em que várias pessoas investem nesse veículo e este veículo, que é um fundo, né, tem o seu próprio CNPJ, compra ações. Quem comanda o fundo, quem toma as decisões é o gestor. Eu, por exemplo, Ramiro Gomes Vieira, sou gestor de investimentos. Clube do Valor é uma gestora de investimentos. E dessa forma aqui, você tem que basicamente procurar por fundos que são de foco, né? Fundos de ações que tem como foco encontrar boas pagadoras de dividendos e entender quais ações estão na carteira desses fundos. E sim, é plenamente possível de fazer isso de forma totalmente gratuita com algumas ferramentas online que eu já vou te mostrar. Mas antes deixa eu te falar que são 3 passos, tá? Primeiro, você pesquisa por fundos de ações que foquem em boas pagadoras de dividendos. Depois, você pesquisa qual é a composição da carteira desse fundo, e é possível fazer isso pelo site da CVM e também por outras ferramentas que puxam os dados do site da CVM, e aí você vê quais ações fazem sentido ou não ter na sua carteira, que a ideia é encontrar ideias de investimentos, beleza? Então vamos lá, como é que você faz para pesquisar fundos com foco em dividendos? Você pode entrar no site da sua corretora, vir aqui na parte de investimentos, procurar em fundos e procurar por fundos de ações que tenham o termo dividendos na carteira, tá? Aqui, por exemplo, temos o Icatu Vanguarda Dividendos FIA. A gente pode pegar mais detalhes sobre esse fundo, incluindo pegar o CNPJ do fundo. Já te explico por quê. Importante ressaltar, tá? No regulamento do fundo, você certamente vai encontrar o CNPJ. Aqui nesse caso, está logo aqui em cima o CNPJ do fundo, beleza? Anota o CNPJ e vamos lá para o passo 2, que é entender como a carteira desse fundo está composta. E você pode fazer isso aqui no site da CVM. Você pode fazer isso no site da CVM, passa por problemas aí com o servidor. Bom, caso o site da CVM esteja fora do ar, você pode usar ferramentas gratuitas como a ferramenta Mais Retorno, tá? Você entra lá na ferramenta, no site do Mais Retorno, vem aqui no menu Ferramentas, Lista de Fundos e joga o CNPJ do fundo, que vai ver que vai aparecer aqui o tal Icatu Vanguarda FIA. Aí você clica em Carteira para entender como é a carteira desse fundo e verifica todos os ativos do fundo. Nesse caso aqui, esse fundo mostra algumas das ações que ele tem na carteira, mas oculta outras, que a CVM permite que você oculta, e às vezes não é nem o gestor que oculta, é o administrador. No nosso caso aqui, eu gostaria de deixar sempre aberta a carteira, mas a gente não consegue necessariamente. Mas 3 meses antes do momento que você está vendo, você consegue. Então, se eu botar aqui em outubro e olhar a carteira de ações desse fundo, vai estar lá todas as ações que o fundo está comprando, tá? Ramiro, isso significa que são boas pagadoras? Não necessariamente, mas lembra, é um fundo com foco em dividendos, então é uma dica, né? Tipo, olha, o gestor que investe com foco em dividendos
Comprou Itaúsa, comprou Vale, comprou Brasil Malls, comprou Vivo. Enfim, é uma diquinha com base na estratégia do gestor. Isso é uma forma de ter ideias, tá? De seu ponto de partida. Aliás, vocês podem também descobrir qual é a carteira do fundo de ações do Clube do Valor. Olha que massa. Bom, então essa aqui é a primeira forma, tá? Você procura por fundos com foco em dividendos, olha a carteira do fundo, ele vai ter ideias. Mas se você simplesmente copiar, você vai ser um caçador de diquinha e faria muito mais sentido você investir no fundo, porque daí vai ter a cabeça do gestor tomando as decisões em tempo real para você. Vamos lá, qual é a segunda forma então? Prometi que eu ia te mostrar 3 formas. A segunda, eu vou deixar a própria Bolsa de Valores te falar, a própria B3. Por quê? Tá? Porque essa segunda forma é quando você é investidor sagaz, inteligente, que acompanha o Clube do Valor, sabe que a B3 tem um índice de ações chamado IDIV, que é o índice das ações boas pagadoras de dividendos, que é uma carteira teórica formada pela B3 que tem dentro dela ações boas pagadoras de dividendos. E aí a própria B3, com regras claras, quantitativas, faz essa seleção seguindo 3 critérios, tá? Ela pega, primeiro, as 1/3 de empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 36 meses, então estabilidade de dividendos. Segundo critério, o dividend yield de cada período de 12 meses nos últimos 36 meses, ou seja, dos 3 períodos de 12 meses anteriores, tem que ser maior do que 0, ou seja, não apenas estabilidade, como também consistência. E terceiro critério, tem que ser uma ação bem negociada, que tem que ter sido negociada em 95% dos pregões aí das últimas 3 carteiras desse índice, beleza? E ele ainda tira o IDIV, primeiro, empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, e segundo, empresas em regime de administração temporária ou intervenção. E aí como é que você faz para entender quais são as ideias segundo o índice de boas pagadoras de dividendos? Você pesquisa no Google IDIV B3, entra no site da B3, dá uma fuçada ali na parte de índices e clica em ver composição da carteira do IDIV. E aí você vai ter de novo uma lista de ações em tese boas pagadoras de dividendos. E olha só, a B3 tá fora do ar também. Putz grila, bicho. Caralho, na edição, tira um print aí do IDIV. Porque você tá sempre fora do ar esses sites aqui, velho. Parece sacanagem. Parece que a internet aqui tá ruim, mas não tá não. Mas enfim, a gente tem essas 2 formas que te ajudam a chegar perto aí de boas pagadoras. Mas eu acredito que você tem que ir além. Não só saber onde pesquisar, tem que ter estratégia clara para selecionar. Nem que a estratégia seja, por exemplo, replicar o IDIV ou investir num fundo de pagadoras de dividendos. Mas você tem que ter uma estratégia. E aí, o terceiro método é um método construído pelo lendário investidor e autor Décio Bazin, que escreveu um livro chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, e que é das 3 formas de selecionar boas pagadoras de dividendos, é a minha preferida. Não à toa, é a forma que eu ensino no meu curso completo de investimentos em ações, Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, que está com vagas no momento fechadas, mas no final de abril a gente vai abrir, então fica aqui atento aos próximos vídeos do Clube do Valor que eu vou falar mais sobre isso. Enfim, a ideia lá do Décio Bazin era selecionar empresas que pagavam bons dividendos medido em dólar, por conta do contexto da época, né? Ele falava lá no final dos anos 80, início dos anos 90, e passando aí por alguns filtros para garantir a estabilidade nesse pagamento de dividendos. E a gente aqui no Clube do Valor, a gente pegou a grande ideia do Bazin e adaptou, fazendo pequenas mudanças para simplificar o processo. Então como é que a gente faz? A gente pega de todas as empresas listadas, primeiro a gente tira todas aquelas que são pouco negociadas, as ações pouco líquidas. Depois, a gente pega somente as ações que nos últimos 3 pagamentos de dividendos tinham um dividend yield de 12 meses maior do que 6% ao ano. Na verdade, a gente faz com o próprio cash yield do Bazin, mas como o dólar não é mais tão volátil quanto naquela época, é quase a mesma coisa. E a gente monta carteiras com todas as ações que passam por esses critérios, que não são muitos, por isso que a gente compra a carteira com todas, e mantém por 1 ano, fazendo rebalanceamento anual. Essa carteira do método de seleção de ações do Décio Bazin, adaptado pelo Clube do Valor, hoje teria essas ações aí que estão na tela. A STET, Comgás, Smiles, Taesa, Vivo, Transmissora Paulista e WIS. Lembrando, uma estratégia quantitativa que os resultados venceram o mercado. Das 3 formas que eu te mostrei aqui, a forma um pouquinho mais trabalhosa, mas também a que mais se parece, não à toa é, uma estratégia de fato de investimentos.
tá? E tá lá no Descomplicando o Mercado de Ações, que eu abro vagas poucas vezes no ano e você vai ficar sabendo quando a gente abrir. Espero que você fique sabendo, tamo junto? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, compartilhe ele com mais e mais pessoas. Aperta aqui pra me seguir no Instagram e bora investir cada vez melhor, tomar cada vez melhores decisões pro nosso futuro. Um abraço!